Olá! Você sabia que tudo que você faz influencia as pessoas, influencia o universo? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Eu sou Caterine Rieira, sou consteladora sistêmica, sou mentora do treinamento Prosperidade Sustentável, sou autora do e-book Perrengue Nunca Mais. Todos esses produtos vão estar linkados aqui na descrição do vídeo. E vamos falar um pouco sobre a influência que a gente tem na vida das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos. Aconteceu comigo esses dias uma coisa e aí eu pensei, nossa, isso é brabo, né? Esses dias eu deixei o carro no lavar rápido. Quando eu entrei no carro, o carro estava todo bagunçado e o meu sensor de ré, que ele é colado no retrovisor, ele estava caído, despencado. Eu tava com pressa, fui embora e pensei, nunca mais vou lavar o carro aqui. Eu não sou de voltar para reclamar, eu não vou mais ir pronto. É só se for muito grave assim. Bom, e aí eu encaixei, recolei de volta o negócio no meu retrovisor e vida que segue. Eu não percebi, eu sou muito desligada. Eu não percebi que não estava tocando barulho. Não percebi. No domingo eu fui no mercado, parei no estacionamento, tô dando ré para sair, derrubei uma moto que estava estacionada. Meu carro tem engate. Desci, esperei o rapaz chegar. Ele chegou muito bravo. Eu falei assim, moço, estraguei o seu domingo. Eu não sei porquê. Meu sensor de ré não apitou e eu continuei dando ré. E aí eu paguei tudo, né? Ela caiu, não passei por cima nada. Caiu, quebrou guidão, quebrou pisca e tal. E eu não consegui entender por que. Eu falei, nossa, será que desconectou algum fio e tal? E aí eu fui, achei, bom, enfim, procurei um tutorial e vi que tem um botãozinho lá que liga o som. Ele tinha, acho que na hora de passar o pano, desligou o botão, mexeu no meu negócio e estava desligado o som do meu sensor de ré, tá? Graças a Deus que eu não atropelei ninguém, porque eu podia ter matado alguém. Porque a gente confia que o sensor, quem tem sensor, confia que o sensor vai apitar. A gente está olhando, mas a gente não tem uma visão de tudo. Eu não tinha. A moto estava num ponto cego meu, eu não estava vendo pelo retrovisor. E aí eu pensei, nossa, como a gente influencia, todo mundo influencia a vida das pessoas. Tem um filme que você vai achar possivelmente aqui no. É muito velho esse filme. Quando eu assisti, eu aluguei a fita VHS na locadora, pra você ter uma ideia que velho. Que chama 5 pessoas que você conhece no céu, as 5 pessoas que você encontra no céu. Você vai achar com uma péssima resolução, mas tem que eu já reassisti. E esse filme conta a história de um senhor que ele trabalha num parque de diversões. Ele é o senhor da manutenção. Faz muito tempo que eu assisti, não vou lembrar de detalhes. Ed Manutenção é o nome dele. Na verdade não é o nome dele. No crachá dele está escrito Ed Manutenção. Então as crianças chamam ele de Ed Manutenção. Bom, ele morre no começo do filme, nos primeiros minutos, consertando lá uma roda gigante. E aí ele vai para o céu e ele encontra 5 pessoas que ele influenciou a vida e que algumas ele nem tinha ideia do quanto que ele fez, repercutiu negativamente ou positivamente na vida dessas pessoas, ok? São 5 personagens. É muito profundo o filme. O professor Hélio Couto, ele sempre fala assim, se uma borboleta bater as asas aqui no Brasil, ela vai reverberar lá do outro lado do mundo, vai ter alguma consequência. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Caterine, que você é consteladora, que isso tem a ver com constelação? Tudo. E é agora que eu vou descer no detalhe. Como é sério isso que eu tô falando. É muito sério. Eu vou dar um outro exemplo para descer mais um detalhe. E eu já desci o exemplo em outros vídeos. Vamos supor que eu esteja dirigindo e eu não pare para um pedestre atravessar a rua por pura sacanagem. Não parei, vai acabar minha bateria, acho. Bom, enfim, alguma coisa que tem. Eu não parei. Essa pessoa não conseguiu atravessar, ela teve que esperar um outro momento para atravessar e ela teve que esperar 30 segundos. Isso fez ela perder um ônibus que passava a cada 20 minutos.
Eu tô contando isso, mas já aconteceu comigo, tá? Só que a consequência que eu vou inventar agora não aconteceu, mas já aconteceu comigo isso. Eu trabalhava num lugar que eu tinha que pegar um ônibus que ele só passava a cada 20 minutos. Se eu perdesse ele, eu tinha que esperar 20 minutos, e esses 20 minutos era o suficiente para eu chegar às 8h30 no trabalho, eu tinha que entrar às 8. E aí essa pessoa perdeu esse ônibus e ela iria, ela estava desempregada, estou inventando personagem há um ano, e ela iria numa entrevista de emprego. E ela perdeu essa entrevista de emprego porque eu fiz a maldade, eu não tive a empatia de parar para ela atravessar na faixa de pedestre. E por causa disso, os filhos dessa pessoa vão passar fome. Isso vai ter um custo para mim. Eu tenho uma conta cósmica e sistêmica. Então o que eu estou falando aqui não é esotérico, eu não estou falando de religião. Eu posso estar falando de metafísica na questão da conta cósmica, mas da sistêmica não. Então a minha ação prejudicou uma pessoa, do mesmo jeito que a minha ação pode ajudar uma pessoa. E eu vou contar mais uma história para vocês. Eu trabalhava à noite numa pizzaria e eu saía meia-noite durante a semana, e no final de semana eu saía 1h e eu não tinha carro. E ela ficava a 1,3 km mais ou menos da minha casa, num bairro que eu morava, que era um bairro de classe média alta, mas era um bairro perigoso. Hoje acho que deve ser o mais perigoso de São Paulo. E eu voltava a pé. Então assim, normalmente eu voltava correndo. Eu estava sempre correndo de manhã, porque daí de manhã eu ia para outro emprego, que eu tinha que pegar esse ônibus, eu ia correndo para o ponto. E tinha algumas pessoas que falavam, nossa, você está sempre correndo. Porque eu estava correndo à noite com medo de ser assaltada, eu estava correndo atrás de ônibus. E teve um dia que eu saí do trabalho, tava muita chuva. Tava chovendo, eu peguei meu guarda-chuva e, na metade do caminho eu estava assim, meu guarda-chuva já estava virado para cima e eu estava absolutamente encharcada já aquela chuva. Um senhor parou o carro, abriu a porta, o táxi, e me colocou lá dentro. Eu falei, moço, eu tô molhando todo o seu carro, tô ensopado. Ele falou, não, mas você vai ficar doente. E eu sou a pessoa da pneumonia, né? Eu tenho asma, então eu pego pneumonia com muita facilidade. E ele me deixou na porta da minha casa. Eu falei, eu não tenho um tostão para te dar. Ele falou, imagina, eu acabei de fazer uma corrida, tô descendo pro metrô, ia voltar. Eu falei, ainda molhei seu carro. Ele falou, eu jamais ia deixar você na rua. Isso faz 10 anos. Eu nunca esqueci isso. Eu não lembro o rosto dele, assim, se eu pudesse, eu ia lá no ponto para tentar lembrar quem que era, porque foi uma coisa assim de chorar de gratidão pela pessoa. Então, a gente colhe o que a gente planta, intencionalmente ou não. É a história que o Hélio Couto conta do vaso chinês. Esbarrei e quebrei um vaso chinês, para quem não conhece a história, tá? Eu esbarrei e quebrei um vaso chinês. Estamos fazendo uma analogia na conta cósmica. Aí eu falo, ai Deus, me perdoa, eu quebrei um vaso chinês. Tá bom, tá perdoado, mas deixa o cheque. A gente tem que pagar o cheque pelo que a gente faz. E aí eu entro no sistêmico. Quando a gente não paga, os nossos descendentes vão pagar, porque a conta fica de herança para os descendentes. É por esse motivo que algumas pessoas não entendem porque os seus filhos têm algum tipo de problema, algum tipo de adicção. Às vezes é uma puxada de muro do vô, que deu uma puxadinha de cerca no terreno do vizinho, tomou uma pedaço de terra que não era dele, por exemplo. Às vezes, um vô, já vi história assim, já constelei assim, o vô, não lembro direito do detalhe, mas o vô matou o primeiro marido da avó para poder pegar a avó, sabe? Então ganhou a avó na sacanagem, roubou a avó do outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a mínima coisa que a gente faz influencia. Mesmo que a gente não tenha intenção, a conta vai chegar, seja ela cósmica, seja ela sistêmica. Mas o cheque a gente tem que deixar, sabe? O cheque a gente tem que pagar.
Então, na medida do possível, porque a gente vive no piloto automático, né? Muitas coisas a gente faz sem perceber, a gente fala alguma coisa que não devia, já saiu, foi sem perceber, mas a gente é o orar e vigiar e a gente precisa estar atento, principalmente nessas pequenas coisas. De parar para a pessoa passar, de dar um lugar na fila, às vezes você percebe que a pessoa está com pressa. Sabe, às vezes você deu um lugar para sentar, essas mínimas coisas, às vezes faz toda a diferença. Às vezes, uma caixa, às vezes você não tem trocado e você não dá caixinha, porque você está sem trocado. Mas os 10 reais que está na sua carteira não iria te fazer falta se você desse. Então você dá pensando que você está fazendo uma contribuição para aquela pessoa, porque às vezes aqueles 10 reais a pessoa vai conseguir chegar em casa com um saco de pão e de leite para o café da manhã do dia seguinte, porque ela não tem. Esse vídeo foi só para te trazer uma reflexão, para que você comece a se tornar um pouco mais consciente das suas atitudes, a ter mais empatia pelas pessoas, porque a conta chega para a gente. E aí, como que está o seu saldo? Está devedor ou negativo? Você não se importa com isso? Se você não, eu tenho certeza que você se importa, que senão você estaria até o fim desse vídeo. Mas mesmo que a pessoa não se importe, a conta vai chegar. Ela vai precisar deixar o cheque. Então, por que não? É preciso estar atento e forte. Por que não estar atento e forte? Namastê.